Olá, amigos. Imagine comigo por um momento que estamos viajando para a cidade histórica de Constança, no sul da Alemanha. Localizada no extremo oeste do belo lago de Constança, essa cidade universitária tem hoje cerca de 83 mil habitantes e foi a sede da Diocese Católica Romana de Constança, e isso por mais de 1.200 anos. Hoje, se caminharmos apenas uma curta distância da Cidade Velha, chegamos a um bairro bastante moderno, com casas ao longo da rua pavimentada e bancos de praça bem situados na grama verde. Descendo a rua, nosso olhar capta uma pequena ilha de vegetação no meio da estrada. Aproximando-se, notamos uma enorme rocha negra nesta pequena ilha de trânsito. Gravado em letras douradas de um lado da rocha, vemos o nome de Johannes Hus, ou João Hus, 6 de julho de 1415. Do outro lado, vemos outro nome, Hieronymus von Prague, ou Jerônimo de Praga, 30 de maio de 1416. Ali estão esses dois nomes. Jerome of Prague, 30th of May, 1416. Esta pedra memorial de calcário preto foi financiada por doações e inaugurada no dia 6 de outubro de 1862. De fato, eu estive lá. Eu vi a pedra. Eu fiquei impressionado pessoalmente pelo que aconteceu ali. Todos os anos é o local de uma comemoração anual de João Hus e Jerônimo de Praga. Quem eram esses dois homens e por que eles são homenageados com calcário preto? Hus e Jerônimo, como Wycliffe, foram os precursores da Reforma. O trabalho deles se espalhou pela Boêmia, um país hoje conhecido como República Tcheca, e além. Foi além, ao levarem as verdades salvadoras encontradas nas Escrituras a milhares de pessoas na Europa. João Hus nasceu em 6 de julho de 1373, em uma casa de camponeses. Seu pai faleceu logo após o nascimento de João, deixando sua pobre viúva para criar seu filho sozinho. Sua mãe era uma mulher temente a Deus, que ajudou a incutir fé em seu filho. Ela acreditava na educação e incentivou o filho a frequentar a Universidade de Praga, onde recebeu uma bolsa integral. Antes de deixá-lo na universidade, ela se ajoelhou ao lado do filho, orando para que Deus estivesse com ele e o protegesse das provações que ele, sem dúvida, enfrentaria. Mal sabia ela como suas orações seriam atendidas. Hus era um estudioso notável e logo conquistou o respeito de todos. Após concluir os estudos, ele ingressou no sacerdócio e logo foi convidado a ingressar na corte do rei. Ele também foi nomeado professor e depois reitor da Universidade de Praga. Em pouco tempo, Hus se tornou o orgulho da Boêmia e era conhecido e respeitado em toda a Europa. Vários anos depois de se tornar padre, Hus foi nomeado pregador na Capela de Belém, em Praga, em 1402. O fundador dessa capela deu grande importância aos serviços realizados na língua do povo, e não em latim. Realizar cultos em boêmio era uma prática comum, e a Bíblia foi traduzida para esse idioma muito cedo. Mas quando Gregório VII ascendeu ao trono papal, ele emitiu uma bula, proibindo que o culto público fosse conduzido na língua boêmia. No entanto, em alguns lugares os cultos ainda eram realizados na língua nativa. Jerônimo, que mais tarde trabalharia em estreita colaboração com Hus, estudou na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e voltou para a Boêmia com os escritos de Wycliffe. Quando voltou a Praga, Jerônimo conheceu Hus,
que se familiarizara com os escritos de Wycliffe e se tornara um forte proponente da palavra de Deus. Juntos, esses dois homens espalharam os ensinamentos das Escrituras em sua terra natal e muito além. Huss and Jerome spread the teaching of Scripture across their native land and beyond. Jerônimo era o orador mais talentoso, mas Huss era um homem de caráter firme, e Jerônimo o considerava um líder espiritual. Jerome looked up to him as a spiritual leader. Um ensinamento primário de Huss e Jerônimo era que os preceitos das Escrituras, comunicados por meio do entendimento, devem reger a consciência. Em outras palavras, de que Deus, falando na Bíblia, e não a Igreja falando pelo sacerdócio, é o único guia infalível. Is the one infallible guide. Claro, isso ia diretamente contra o ensinamento da Igreja Católica e, em pouco tempo, esses reformadores sentiram a ira de Roma. Um concílio geral foi convocado para se reunir em Constança para tratar de uma série de questões que a Igreja estava enfrentando, inclusive 3 papas rivais no que ficou conhecido como o Grande Cisma, também para erradicar heresias em potencial. John Huss foi convocado para comparecer perante o conselho. Embora tivesse recebido a promessa de salvo-conduto, logo após chegar a Constança, ele foi preso e colocado em uma cela úmida de masmorra. Ouvindo sobre a situação de Huss, Jerônimo partiu para Constança. Mas assim que chegou à cidade, ele percebeu que não havia nada que pudesse fazer para ajudar o amigo. Tentando fugir, ele logo foi preso e também colocado numa repugnante cela de prisão. Huss foi pelo menos levado perante o concílio, onde lhe foi pedido que renunciasse às suas doutrinas ou sofresse a morte. Embora enfraquecido pela doença e prisão, Huss defendeu corajosamente a verdade e aceitou o destino de mártir. Quando pressionado a renunciar a seus, entre aspas, erros, ele pediu: "A que erros renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo o que escrevi e preguei assim foi feito com o fim de livrar almas do pecado e perdição. E, portanto, muito alegremente confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei." Ele foi condenado e levado para a estaca, em um local localizado fora da cidade. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, pôs-se a cantar: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." E assim continuou até que sua voz silenciou para sempre. Depois de passar vários meses excruciantes de tortura na masmorra, Jerônimo teve o mesmo destino de Huss e foi queimado no mesmo local fora da cidade, onde a Rocha Negra permanece hoje em testemunho silencioso desses 2 mártires. Mesmo os inimigos que testemunharam a execução desses 2 homens ficaram impressionados com a calma de ambos. Um forte defensor do Papa descreveu desta forma: "Ambos se portaram com firmeza de ânimo quando se lhes aproximou a última hora. Prepararam-se para o fogo como se fosse a uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Ao levantarem-se as chamas, começaram a cantar hinos, e mal podia a veemência do fogo fazer silenciar o seu canto." Amigos, hoje apenas arranhamos a superfície da história desses 2 grandes e piedosos homens. Eu o encorajo fortemente a ler mais sobre eles no capítulo 6 do livro O Grande Conflito, um livro muito inspirador. Se você ainda não tem uma cópia deste livro maravilhoso, você pode baixar hoje mesmo uma cópia gratuita em greatcontroversyproject.org.
Ao considerarmos a fidelidade de Hus e Jerônimo e muitos outros que foram martirizados por Jesus, devemos nos lembrar do belo texto que está em Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Vamos orar juntos agora mesmo. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por inspirares esses grandes reformadores, Hus e Jerônimo, não apenas a defender a verdade, mas também a morrer pela verdade, a morrer cantando louvores a Ti. Senhor, ajuda-nos a ser tão fiéis quanto eles foram. Dá-nos coragem a olharmos para o futuro e os desafios que enfrentaremos. Quando as pessoas tentarem, de alguma forma, desestabilizar nossa crença na santa palavra de Deus, que nos ancoremos somente na palavra, não na tradição humana, nem no humanismo, nem nas ideologias filosóficas, mas somente na palavra de Deus. Só ela nos ajuda a ser verdadeiros e leais à Tua palavra, como foi Hus, Jerônimo e muitos outros. Obrigado pelo exemplo deles. Viva dentro de nossos corações por meio do Espírito Santo e ajuda-nos a permanecer em Ti, na verdade da Bíblia. Em nome de Jesus, nós pedimos. Amém. Amen.